Olá! Estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo top, cheio de qualidade para que você possa dar passos significativos na direção da vida que você merece. É para você que eu faço sempre esse conteúdo da melhor forma. Eu adoro receber o seu feedback para saber o que mais te agrada, o que mais te impacta, para eu estar sempre trazendo o melhor conteúdo. Então deixa sempre o seu comentário, deixa sempre para mim a tua dúvida, e talvez possa aí sugerir alguma coisa que faça sentido para que a gente traga sempre o melhor conteúdo, porque é para você que eu faço isso especificamente, tá? Vamos lá, deixa eu mexer aqui no que tá no Facebook, na câmera, para poder ajeitar legal e ficar numa posição bacana. Vamos aguardando um pouquinho enquanto o pessoal chega, lembrando que estamos aqui 12h13 agora nesse momento. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre os momentos em que oportunidades surgem, oportunidades que fazem com que a gente consiga dobrar o nosso patrimônio, de uma maneira rápida. E enquanto as redes sociais vão avisando o pessoal aqui, eu vou me apresentando, Eu sou Fábio Góes, tenho 12 anos de experiência no mercado financeiro e eu atuei em uma das grandes instituições financeiras do nosso país na posição de gerente de investimentos. E venho desde 2017 aí atuando forte com treinamento comportamental, coaching financeiro, e consultoria. Tem uma galera já entrando aí, sejam muito bem-vindos. Isso aí, coraçãozinho para vocês também. É para você que eu sempre faço melhor. Nilian tá aqui. Tem uma galera chegando aqui. Gente, eu não vou ficar, infelizmente, falando um por um, pra gente poder fazer aqui o conteúdo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre quando acontecem as oportunidades, como é que eu posso fazer para identificar oportunidades quando elas se apresentam para que eu possa dobrar meu capital, dobrar meu patrimônio investido, dobrar aquilo que eu tenho de recursos para que eu possa cada vez mais gerar uma prosperidade de uma maneira mais rápida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oportunidades sempre aparecem, tá? Eu só quero já vamos entrar já no conteúdo, eu só quero dizer para você o seguinte: essa live não é sobre como você enriquecer de maneira rápida e fácil. Essa live não é sobre como enriquecer de maneira rápida e fácil. Existem processos para tudo, embora existam oportunidades, você vai ver que você precisa se preparar para identificar essas oportunidades e efetivamente vai exigir ainda que você estude e se esforce para aproveitar ao máximo essas oportunidades quando elas se apresentam, tá bom? Então o primeiro ponto é esse, não é uma live sobre enriqueça fácil e rapidamente, eu não acredito nisso, tá? Até para você aproveitar oportunidades que aparecem como um passe de mágica, que também não é, mas como aparentemente num passe de mágica, você tem que se preparar para você identificar essas oportunidades que aí através dos seus olhos vão aparecer como se fosse um passe de mágica, mas porque você se preparou para isso, tá bom? Antes da gente falar sobre essas oportunidades, eu quero que você entenda o significado da palavra diligência. Possivelmente você já sabe o que é, mas de qualquer forma eu vou trazer aqui a definição do Google, Diligência é interesse ou cuidado, na aplicação e execução de uma tarefa, ou seja, é zelo por aquilo. Para que você possa aproveitar as oportunidades que o mercado, que o mundo põe aos seus pés para que você possa multiplicar seu patrimônio muito rápido. Quando isso acontece, você precisa ser, a partir de já, uma pessoa diligente. Você precisa ser uma pessoa que busca conhecimento. Você precisa ser uma pessoa que tem zelo, principalmente pelos seus recursos, por aquilo que você tem de recursos financeiros, por aquilo que você tem no seu entorno que não seja financeiro também. Então, para você efetivamente conseguir aproveitar a oportunidade, você precisa entender que você precisa estar sempre se desenvolvendo, você precisa ser uma pessoa diligente, que vai atrás de informação, que vai atrás de conhecimento técnico, até para que você possa identificar os nichos onde essa oportunidade, que sempre estão aí, vira e mexe, sempre, esporadicamente eles aparecem, ficam por um tempo e depois aqui, minha colinha para poder trazer para você um melhor conteúdo de maneira mais rápida. Mas as oportunidades que vez ou outra aparecem, que você consegue dar uma aproveitada naquela oportunidade, você consegue dobrar e multiplicar o seu patrimônio por 2 em muito, muito curto espaço de tempo, tá ok? Então você precisa ter zelo, você precisa identificar oportunidades e você só identifica oportunidades quando você se programa para ela, você se prepara, você coloca uma visão mais aguçada naquilo para você identificar aquela oportunidade.
tá ok? E aí a gente já entra por um outro universo, um pouquinho de diligência aqui aplicada ao termo financeiro, tá? Essa semana o Copom baixou a taxa Selic de 4,5 para 4,25 e sinalizou que não vai reduzir mais. Então, a princípio, nós vamos aí continuar a permanecer por algum tempo com essa taxa de 4,25. Fábio, o que muda a minha vida eu entender a Selic, saber que a Selic está a 4,25? Entenda o seguinte, quando você vai fazer uma aplicação financeira, né, uma aplicação financeira para você gerar prosperidade, o tempo é seu aliado, né, você botar recursos ali para efetivamente você lá na frente gozar de um benefício maior, você precisa entender que para você investir recursos existe um tripé, né, que é justamente a segurança, a liquidez, perdão, gente, agora eu tô aqui. Segurança, liquidez e, enfim, segurança, liquidez, eu tô um pouco nervoso, deu para perceber. Segurança, liquidez e rentabilidade, perdão, tá? Quem sabe faz ao vivo. Segurança, liquidez e rentabilidade. Infelizmente, você não consegue ter as três coisas ao mesmo tempo. Rentabilidade, segurança e liquidez. Se você quer ter um pouco mais de rentabilidade, comumente é assim, se você quer ter um pouco mais de rentabilidade, você vai ter que abrir mão ou da liquidez ou da segurança, né? E aí quando você começa a entender, né, a Selic a 4,25 significa que os investimentos que me dão um retorno mais seguro vão estar acompanhando, porque é uma taxa básica, vão estar perto ali da Selic. Então, se a Selic está em 4,25, o melhor dos investimentos de renda fixa ali, né, lastreados em CDI, que são justamente baseados, que tem um parâmetro de Selic, eles vão te pagar ali no máximo 4,15 por ano. 4,15. E aí a gente entra num cenário, né, em que a poupança é ainda um pouco menor. A poupança rende 70% da Selic mais a TR, que é 0,0002, ou seja, uma taxa que vai te dar no ano aí algo em torno de 2,98 ao ano a poupança agora. E aí a gente tem um cenário de inflação projetada de 3,58 para 2020. Fábio, você está querendo dizer que eu colocando dinheiro na poupança, eu vou estar tirando menos do que a inflação? É exatamente isso que eu estou querendo dizer para você com a Selic a 4,25. Né? Se a gente fala em outros títulos de renda fixa baseados, lastreados no CDI, como eu disse, é um parâmetro próximo da Selic, que acompanha a Selic, você vai ter ali algo em torno, né, de 3,7% ao ano a 4%. Legal, não estou perdendo para a inflação. Porém, eu não estou multiplicando o meu capital, eu estou simplesmente, meramente garantindo o meu poder de compra para continuar o mesmo poder de compra no decorrer dos próximos anos, aqueles valores que eu estou investindo ali. Então, eu na minha humilde concepção, eu começo a entender que eu preciso buscar outros meios de multiplicar o meu capital de forma que daqui a alguns anos, nenhum projeto nesse aspecto é para curto prazo, e sim para longo prazo, para que daqui a alguns anos eu possa ter, através daqueles ativos, um retorno melhor, que vai me dar segurança, que vai me dar tranquilidade para tomar melhores decisões nas outras áreas da vida, porque a pressão financeira já foi embora, uma série de outras coisas, né? E aí você tem que entender, o tempo é um grande aliado, né? Aí a gente fala em diligência, né? Tô te nutrindo um pouquinho de diligência aqui, te falando justamente essas informações, essas questões, essas informações. Então, a partir desse momento, quando você ouviu quando você vê no Jornal Nacional, alguma coisa assim, Selic sobe ou Bovespa, entendeu? Você já vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Isso é você começar a ser diligente, você começar a entender como é que funcionam as coisas financeiras no quesito de investimento. Porque eu posso realmente empreender, e é uma baita de uma oportunidade, diferente de 2015, que a gente tinha uma Selic aí de 14 ponto alguma coisa, que eu conseguia, né, de maneira segura, né, através dos fundos de renda fixa, esse tipo de coisa, ter uma rentabilidade maior. Hoje isso não existe mais, hoje o cenário é diferente, a Selic está a 4,25, então eu preciso começar a ser diligente para entender esse cenário. Quando a Selic está alta, eu posso investir em títulos que são mais seguros, porque eu não preciso correr o risco, eu vou ter uma rentabilidade boa, né? Lembra do tripé? Rentabilidade, segurança e liquidez? Lembra? Então eu posso realmente ter um pouco mais de segurança e ter uma rentabilidade melhor, porque o cenário do mercado hoje, a Selic está alta, mas a Selic baixa, eu tenho que buscar outras fontes, outros meios para efetivamente eu construir riqueza, tá bom? Mercado financeiro.
Economia básica. Economia no sentido da matéria economia, né? É lei da oferta e da procura. Se eu vou procurar um ativo que está muito procurado e tem poucas pessoas oferecendo, aquele ativo ele tende a valorizar o preço. Se tem muitas pessoas querendo vender e poucos querendo comprar, aquele ativo tende a baixar o preço. Então o que acontece no mercado à vista, ou seja, na bolsa de valores, né? Muitas vezes a gente não entende a diferença. As pessoas hoje estão entrando uma maçaroca de pessoas na bolsa, uma quantidade muito grande de pessoas na bolsa, mas muitas vezes as pessoas não estão estudando. Estudando o quê? Qual é a diferença que existe entre você especular e você investir? Né? E trazendo para o termo de bolsa. Ah, Fábio, porque bolsa é mais arriscado. Então já falei aqui que existe um tripé em investimentos: rentabilidade, liquidez e segurança. Você infelizmente não consegue as três coisas ao mesmo tempo. Então, para você ter uma rentabilidade melhor, para multiplicar seu capital, ou você vai abrir mão da sua liquidez, ou você vai abrir mão da sua segurança. Legal, hoje tem títulos ainda que são interessantes. Tem a questão ali do Tesouro Direto, que alguns pagam a inflação mais um cupom, né? Mas ainda assim o valor é abaixo do potencial que existe hoje para você efetivamente pegar uma oportunidade de multiplicar muito rápido o teu capital. E hoje, se você tivesse percebido, o melhor tempo pode ter passado, mas o segundo melhor momento é agora para a gente fazer. Eu vou te dar alguns dados no final aqui da live que você vai falar assim: caramba, bom saber disso, né? A diferença é a seguinte: quando eu vou investir no mercado de ações, na bolsa, eu tenho que estudar a empresa onde eu estou investindo. Não é simplesmente eu entrar num ativo porque eu tô achando que ele está subindo e vai continuar subindo. Isso pode acontecer em algum momento, mas aí eu posso ser pego desprevenido em algum momento lá na frente, porque não tem receita. De repente o fluxo de caixa que está gerando a agência na empresa não é suficiente para comportar aquele valor de ativo. Pode ser que aquela empresa esteja virando modinha na hora e ali daqui a pouco ela começa a sair, eu tomo uma rela na frente. Então eu preciso entender que para eu investir existe todo um contexto. Eu preciso, vamos lá, mercado à vista, ações, eu tenho que saber qual é a empresa que eu estou investindo, eu tenho que saber de faturamento da empresa, de como é que é o clima na empresa, de como está a margem de lucro da empresa. Eu tenho que saber uma série de coisas para que quando eu coloco o dinheiro naquele papel, a gente fala papel no sentido figurado, porque antigamente era papel, mas hoje é tudo no meio eletrônico, então até facilitou, mas para eu saber, porque em alguns momentos tivemos um coronavírus, estamos passando aí de coronavírus, o mercado está em queda. E se a pessoa não estiver preparada para isso, no calor da emoção ela vai vender e de repente perder dinheiro. Porque o preço que está ali não é porque a empresa está ruim, é porque existe um cenário mundial de crise, né? Uma pequena crise que está aí com essa questão do coronavírus, que está afetando todas as bolsas de valores ao redor do mundo. E nós estamos num momento de queda. Isso não significa que a empresa que você estaria investindo esteja ruim, mas você tem que ter esse tipo de sacada, esse tipo de diligência para você estar buscando, para que você entenda: opa, a ação está caindo, então de repente eu vou colocar mais um pouquinho, porque é uma questão da crise mundial que não tem a ver com os meus papéis, e quando voltar a valorizar eu vou ter ainda mais dinheiro. Né? É esse tipo de pensamento que o investidor inteligente tem. O cara que multiplica tem esse tipo de pensamento, de sacada. Agora, quando eu vou no calor da emoção achando, porque eu conhecia há muito tempo aquela ação, aquela empresa, e acho porque eu tive um bom relacionamento com aquela empresa que ela vai subir, quando eu baseio as minhas expectativas de crescimento daquele valor naquilo que eu acho, sem embasamento técnico, eu estou sendo especulador. Eu estou especulando. Então aí o risco de eu efetivamente perder dinheiro, de eu me tornar displicente, aumenta consideravelmente. Agora, quando eu entendo, estou sempre conversando com pessoas que estão no mercado, as pessoas me dão algumas projeções e me explicam o porquê dessas projeções. Aí eu entro lá na bolsa, na CVM, tem lá público lá o balanço, o patrimônio dessas empresas todas, o balanço patrimonial, para você poder enxergar efetivamente lá o lucro, você enxergar como é que estão as vendas, você enxergar como é que está tudo, para que você efetivamente possa tomar a sua decisão de continuar com aquela ação ou trocar. Né? Então você minimamente tem que ser diligente, você tem que deixar de preguiça de fazer as coisas porque os outros estão fazendo e começar a estudar. A pessoa que enriquece com investimento, ela estuda por conta própria, ela começa assim, ela ouve pessoas que estão mais à frente que ela, pessoas que estão especializadas, que são especializadas no assunto, mas porém elas formam suas próprias opiniões com base técnica, em estudo.
tá? E no auge, e elas não deixam os picos emocionais interferirem, elas trabalham também o autoconhecimento. Então você tem que se tornar uma pessoa que é investidora, cada vez mais investidora e menos especuladora. Como é que eu faço isso? Eu vou começar a investir porque eu ouvi no Jornal Nacional que o Bovespa está na maior alta da história. Cara, eu tenho uma notícia que não é muito boa para te dar não, né? Porque quando a gente entra nesse fluxo padrão, essas informações na massa começam a ganhar popularidade, é porque muito possivelmente aquele mercado ali, ele já saturou e está prestes a começar a cair. Aí o que acontece? Começa a aparecer muito Jornal Nacional e todo mundo está investindo em ação, a galera entra lá, compra o papel caro, daqui a pouco o negócio começa a cair, ferrou. A pessoa toma um trauma e nunca mais vai investir na bolsa. E a pessoa não pesquisa os dados para entender que talvez ela tenha entrado no momento errado. Mas que a bolsa sim dá muito retorno para quem investe, e não só a bolsa, outras oportunidades. Voltando aqui à questão da taxa Selic a 4,25, para grandes empresas, até para a gente pegar o gancho e falar também de mercado à vista, para grandes empresas, quando a taxa Selic está 14,75, por exemplo, e aí eu tenho a oportunidade, ou eu vou investir no crescimento da minha empresa, em maquinário, em pessoas e tudo mais, ou eu vou deixar meu dinheiro guardado. O que é melhor para a empresa? Muito possivelmente ela investiu o dinheiro dela, porque ela tem 14,75 de retorno sem risco. Então ela não precisa arriscar comprando maquinário, fazendo campanhas de marketing que não sabe se vai ou não dar certo, não contratar mais pessoas. Então para ela é mais vantagem deixar o dinheiro lá paradinho, que está rendendo sem ela se esforçar. Agora, num cenário de taxa Selic mais baixa, as empresas começam a tirar esse patrimônio que já não está rendendo muito e começam a investir na empresa. E aí é um momento excelente de quem está de fora enxergar essas oportunidades e começar a investir em papéis daquela empresa, porque se a empresa começa a investir, começa a gerar mais receita, os papéis começam a valorizar e eu começo a enriquecer com aquele valor que eu investi naquela empresa, né? Esse é o ciclo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente, na questão do comportamento de manada, eu vou dar um exemplo que eu vi numa palestra do Ricardo Amorim. Eu não sei se você conhece o Ricardo Amorim, é Rica Amorim. Você segue o cara, mas é uma das pessoas, um dos economistas mais tops que eu conheço, então segue esse cara, vale muito a pena. Ele contou na palestra dele uma história da paleta mexicana, né? Um exemplo, vou dar um exemplo. Paleta mexicana, quando chegou no Brasil, teve um cara que comprou a ideia, foi lá, começou a vender paleta, picolé, aquele paleta mexicana. E o cara ficou milionário. No segundo ano, existiam mais 6 empresas, 6 pessoas vendendo. E você tá vendo aquela oportunidade, tá muito, acho que isso não dá certo, não dá certo. Aí mais 6 pessoas entram no mercado, os 6 enriquecem, ficam milionários, porque empreenderam, desbravaram e tudo mais, e você continua ali sem acreditar. Daqui a pouco, no ano seguinte, 37 empresas decidiram também, vou vender paleta. E os 37 responsáveis por essa empresa também ficaram milionários. Daqui a pouco você vai ver, usando palavras do próprio Ricardo Amorim, tá? Na palestra. Até o idiota do seu vizinho decidiu montar uma paleteria e ficou milionário. Até o idiota do seu vizinho que não sabe de nada. E você tá ali, né? Que não vai, não enriquece. Quando vai lá do 6º para o 7º ano, aí você decide investir em paleta, porque tá todo mundo fazendo isso. Aí você já acha, pô, legal, tá todo mundo enriquecendo. Eu vou lá, vou investir na paleta. O que aconteceu? Tu quebrou. Porque foi justamente o ano em que aquele investimento já estava tão saturado, já tinha tanta gente e já tinha saído da moda, né, a paleta mexicana, e aí você perdeu o dinheiro. Da mesma forma é com a bolsa. Muitas vezes acontece que as oportunidades estão ali, e nós estamos céticos para isso. Mesmo com as coisas, não, porque ano que vem vai cair, esse ano subiu muito, ano que vem vai cair, mas por mero achismo, porque eu acho que vai cair. E aí quando eu vejo que tá todo mundo indo, enriquecendo e tudo mais, eu vou lá e injeto uma grana lá, boto lá 70% do meu capital. Aí chega no ano seguinte, o que acontece? Bolsa cai, o investimento que você fez cai e nós perdemos o dinheiro. Porque esse é o ciclo do padrão automático que nós fazemos. E aí eu digo para você identificar as oportunidades, você multiplicar muito rápido o seu capital, você tem que sair do comportamento de manada. Você tem que pensar por você mesmo. Você tem que parar de fazer as coisas que os outros estão fazendo. Eu vou fazer porque o fulano enriqueceu assim. Cara, vai lá e estuda o negócio, vê se é viável ainda. Vê se a quantidade de pessoas que estão entrando naquele negócio não pode ser um dos fatores limitantes para o crescimento rápido que tu está esperando no teu negócio. Entende isso? Né? Então, você poder saído desse efeito manada, isso tem um efeito decisivo, determinante, para que você possa identificar melhores oportunidades para multiplicar seu capital muito rápido.
Né? Isso está fazendo sentido para você? Coloca número 1 aí se está fazendo sentido. Eu quero ouvir, eu quero saber se você tá fazendo sentido para você. Né? E aqui eu vou te dar alguns exemplos. Né? Um exemplo, ó, aí trazendo para o mercado à vista, eu vou falar de imóveis. Né? Tem pessoas que investem no seguinte, para você saber, ó, oportunidades. Né? Tem pessoas que pegam aqueles imóveis que faltam dar uma guaribada, como diz no popular, mas que tem alguma questão com documentação. A Bitse que não está pronto, né? E precisa ter pouco investimento talvez para acabar a fachada, a obra, né? E efetivamente ajustar a documentação para vender, né? Porque quando tem o Bitse, o valor ele sobe consideravelmente. Então, quando essas pessoas identificam a oportunidade de comprar um imóvel que só tem essas pequenas coisas e o valor do imóvel está 40% abaixo do que seria, essas pessoas investem, né, nesse imóvel, compram o imóvel, fazem a obra que tem que fazer, ajustam a questão da papelada e vendem novamente com um lucro significativo. Mas, Fábio, hoje eu não tenho recurso, de repente, para comprar um imóvel, né? E aí, como é que eu faço se eu tenho pouco recurso? Sabe onde existem grandes oportunidades e às vezes nós deixamos passar batido? Em momentos de crise. É em momento de crise que as pessoas atentas e diligentes, e por isso que a gente falou tanto em diligência no começo da live, que as pessoas diligentes multiplicam muito rápido o seu capital. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu vou dar um pouco mais recente, porque eu acho que aí você vai lembrar. Em 2008, eu acredito que você se recorde que deu aquela situação lá nos Estados Unidos do subprime, né? A bolha imobiliária que quebrou o Lehman Brothers, que quebrou, né, o mercado. E ali naquele ano, o Bovespa, os mercados do mundo inteiro fecharam em queda. Né? O Bovespa naquele ano fechou numa queda de 41,22%. Cara, mas Fábio, você tá maluco? Você tá falando botar um dinheiro num lugar onde caiu 41,22%? E aí a pessoa ancorou naquilo ali. Existem situações chamadas vieses comportamentais que fazem com que a gente se comporte de maneira diferente. Por exemplo, tem o viés que é o da disponibilidade, que faz com que eu tome decisões baseadas no que acabou de acontecer. Como assim, Fábio? Vamos supor que eu tô vendo um programa à noite, né, um Discovery desse da vida, um programa sobre ataque de tubarão. E aí eu vejo lá que a pessoa que foi atacada por tubarão e tal, tudo mais, eu fico com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu decido ir pra praia de manhã. As chances de eu entrar na água, no mar, reduzem consideravelmente, porque eu vou estar com medo, porque no dia anterior eu vi um programa sobre ataque de tubarão. Embora seja um local que não tem ataque de tubarão, eu vou ficar com receio. Porque eu tô com o viés da disponibilidade, porque é uma coisa que eu acabei de ver. Entende? Os ataques de tubarão, eu vi as pessoas sendo atacadas pela televisão. Eu vi as pessoas sendo atacadas por tubarão. Então, quando eu chego na praia no dia seguinte, eu vou estar com aquele viés da disponibilidade que eu acabei de ver e muito possivelmente eu vou demorar ou vou ser resistente a entrar na água. Então, quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a analisar. Quem sabe me dizer como é que fechou a bolsa em 2009? Acabei de falar que em 2008 a bolsa fechou em queda de 41,22%. E aí as pessoas hoje, se você perguntar, muito possivelmente elas vão ter na cabeça que não foi muito bom a bolsa em 2009. Mas eu vou te falar que o Bovespa fechou com uma valorização de nada mais, nada menos do que 83%. Entende? Ah, então a pessoa que, poxa, teve uma queda de 41,22 em 2008 e ao invés de tirar amargurado porque perdeu dinheiro, pegou mais um recurso que tinha lá e injetou, ela recuperou o que ela tinha e ainda ganhou 83% naquilo que ela investiu a mais. Você consegue entender isso? Que é justamente no momento de crise que eu consigo ter uma oportunidade incrível de dobrar meu capital? Deixa eu te falar outros dados aqui para você ver que isso é histórico, não é fato isolado. Em 1997, teve uma queda, a bolsa teve uma queda de 14,99 pontos e em 1998 outra queda de 33,4%. Sabe quanto o Bovespa valorizou em 1999? Nada mais, nada menos do que 151,9%. 151,9% o Bovespa. Isso daqui eu estou falando de um índice que é formado pelas ações de várias empresas. É um conjunto, são percentuais de várias empresas, das maiores empresas que estão listadas na bolsa. Então isso significa dizer, se o Bovespa cresceu 121, que é um mix, é um combinado de várias ações, cresceu 151,9 só no ano de 1999, significa dizer que necessariamente tiveram dessas empresas que compõem esse índice que cresceram aí 200%. Sem exagero.
Você consegue entender o quanto você ser diligente, como a gente falou no início, como você ser diligente e você efetivamente identificar, fugir de comportamento de manada pode fazer com que você dobre seu capital muito rápido? E eu não estou dizendo aqui para você pegar 100% do teu capital e investir na bolsa não, tá? Ó, outro exemplo, tivemos crise no ano de 2000, eu não peguei o dado aqui de quanto caiu, mas teve lá a bolha do .com, o mercado fechou em queda muito grande. Mas de 2003 até 2007, 2003 a 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 5 anos. Sabe quanto o Bovespa valorizou? 467%. 467% em 5 anos. A pessoa multiplicou quase que por 5. Quer dizer, dobrou 5 vezes o capital. Você entende? Em 2015... Outro dado, estou trazendo aqui porque contra fatos não há argumento, estou trazendo um número para você entender essa questão dessas oportunidades. Né? Em 2015, o Bovespa teve uma ré de 13%, ou seja, fechou em queda de 13%. Sabe quanto é que está o acumulado de 2016 até 2019? 144,22%. Ou seja, quem investiu no vale da crise, que foi em 2016, dessa última crise que a gente teve, e colocou em ações que seguem o Bovespa, está até agora com 144,22% do capital. E mais uma vez, tá? Não é sobre enriquecimento fácil aqui, tu tem que estudar, tu tem que ter a manha aqui. E aqui eu também não estou dizendo para você botar 100% do teu capital na bolsa. Não é. Mas você tem que ter na sua mente que com uma taxa Selic baixa, para você multiplicar seu capital, você precisa ter estratégias diferentes para que você possa dobrar e multiplicar o seu patrimônio. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você, no início de 2016... colocasse um valor qualquer que seja para investir e 25% do total que você investiu, você tivesse colocado em ações da bolsa que acompanham o Bovespa, tá? Você estaria hoje com algo mais ou menos aí de ganho de capital de 50%. Você teria aumentado com 25% só em ações, tá? 1/4 em ações, você teria hoje um ganho total. E isso levando em consideração que você, nos outros 75% lá que você colocou em renda fixa, você teve um ganho aí de 5% ao ano, tá? 5%. Lembrando que em 2016 a gente ainda estava com o Selic lá 14, caindo. Começou o cenário de queda, mas a Selic ainda estava em 14. Né? Então deu muito mais do que 5% só no ano 2016. E aí você teria um ganho total de 50% até aqui. Somando os 25% que estariam em ações, mais os 75% que estariam em renda fixa. E aí a gente teve, no mesmo período de inflação, 18,42%. Olha só, se você tivesse desenvolvido essa sacada lá atrás, você hoje estaria com ganho líquido, lógico, líquido antes dos impostos, de algo em torno de 30%. Quase 1/3 do seu capital teria aumentado líquido, em termos líquidos antes dos impostos. Olha só que oportunidades que você tem. Tudo isso porque você teria deixado de seguir a manada, teria parado assim, poxa, mas é crise, estamos na crise, não vou investir. Não, sim, é um momento não para você colocar todo o seu dinheiro, como eu sempre digo, você não, talvez, principalmente se você está começando, né, nesse mercado, até você ser diligente, até você entender como é que funciona o mercado, você não deve colocar todo o seu capital lá, mas alguma coisa tem que estar lá. Porque isso vai fazer com que o seu patrimônio se eleve muito rápido. Né? Em 2008, quando aconteceu a queda do Bovespa, que o Dow Jones lá caiu, o Nasdaq caiu, o que você acha que aconteceu com os imóveis? A crise foi uma bolha imobiliária. O que você acha que aconteceu com os imóveis? Os imóveis caíram mais de 50% o valor do imóvel. E ali quem estava com recurso na mão, possivelmente, talvez, pode não ter colocado recurso na bolsa, mas compraram imóveis e tiveram a valorização do seu capital nos anos seguintes, porque eles compraram muito abaixo do valor e daqui a pouco eles tiveram ganhos rápidos em poucos anos. Você consegue entender que se você efetivamente entende o comportamento, entende os gatilhos que funcionam e é diligente, você consegue identificar a oportunidade e de repente você transformar 1.000 agora em 2.000, para que no próximo ciclo você transforme 2.000 em 4.000 e no próximo transforme 4.000 em 8.000, você está a 10 dobras de R$1 milhão. Entende isso? E isso se torna muito mais poderoso quando você entende que o tempo é seu aliado e que existem essas oportunidades que estão aí e vira e mexe elas aparecem, né? Eu tô com um investimento hoje que nos últimos 3 meses, a parte que eu coloquei na bolsa lá, eu tô com 27% de ganho nos últimos 3 meses, 27% de ganho. Tem noção do que é isso? 3 meses, com a Selic a 4,5%, 4,25 caiu essa semana.
Então entenda que você precisa ser uma pessoa diligente. Primeira coisa, não é enriquecimento fácil e rápido. É rápido, mas não. Você precisa ser diligente, você precisa estudar os papéis que você vai investir, você precisa entender como é que funciona o cenário. Então você precisa ser diligente, você precisa ter zelo pelo conhecimento, você precisa buscar novas fontes de aprendizado, ter mentoria, estar sempre com pessoas que estão no mercado ali, né? Colocando a pele delas em risco para que elas, né, possam, através das experiências que elas estão tendo de ganho, possam te passar algo mastigadinho para que você possa também te ajudar, facilita na tua diligência, né? Isso está fazendo sentido para você? Então são oportunidades de uma vida, que vira e mexe aparecem. E se você estiver prestando atenção, você vai identificar todas elas que aparecem e você vai conseguir cada vez mais enriquecer. Num primeiro momento, o investimento é mais um esforço braçal, né? De você pegar um patrimônio, juntar um valor daquilo que você percebe de renda mensal e colocar, mas em algum momento aquilo vai ser muito mais esse esforço inteligente de dobra de capital do que você efetivamente colocar mensalmente, porque vai chegar num volume mais alto, né? E o tempo é seu aliado. Então você, por mais que hoje você esteja enxergando, cara, mas eu tenho muito pouco, eu vou esperar ganhar mais dinheiro para investir, tu tá com o pensamento errado. Porque se você tiver esse pensamento, sempre vai estar faltando alguma coisa. O seu padrão de renda vai aumentar, seu padrão de gasto vai aumentar junto e você nunca vai ter, sempre vai precisar ter mais dinheiro para você investir. Então começa agora com o que você tem, faz as suas dobras de capital, aproveita as oportunidades que tem. Os analistas todos dizem que nesse ciclo ainda vamos chegar a 250 mil pontos, a 300 mil pontos, então estamos a 100 e poucos mil pontos, então a oportunidade ainda é gigante para você entrar, colocar alguma coisa. Claro que busca assessoria, busca acompanhamento, entenda os papéis que você está investindo para que você efetivamente possa ter maiores ganhos. Vou te dar outro exemplo. Ontem saiu no mercado que a Centauro comprou a Nike no Brasil, ou seja, vai ser a única empresa que pode distribuir. Só ontem as ações da Centauro tinham aumentado 14%, quase 15%, 14,74%. Hoje eu estava olhando até ainda há pouco, já estava 7% de novo, ou seja, em 2 dias valorizou 20%. Mais de 20% em 2 dias. Você consegue entender a oportunidade que tem por trás disso daí? Então, pensa a respeito, muda a sua postura, viva a vida que você merece, continua. Compartilha esse conteúdo com quem você quer que enriqueça com você nesse ano de 2020. Né? E essas pessoas vão ter a oportunidade de repente pegar alguns insumos que estão acontecendo aqui nesse vídeo para terem vidas melhores, tá? Então é um bem que você não deve guardar só para você. Compartilha aí com as pessoas e essas pessoas certamente vão ficar muito gratas a você e você vai dar também para elas a oportunidade delas conhecerem um trabalho sério que eu estou fazendo aqui, dedicado para que possam ter um ano de 2020 e os próximos anos melhores de suas existências até aqui, tá ok? Olha, um beijo no coração, uma pausada aqui, deu uma pausada, acho que voltou. Na segunda-feira teremos mais uma live com mais um conteúdo extremamente importante para você, tá? Para que você possa dar passo significativo no meu compromisso com o seu ano extraordinário. Então continua acompanhando, compartilha e convida. Todas as vezes que eu colocar um stories, né, chamando você para live, vai ter o botãozinho do aviãozinho, compartilha com as pessoas que você acredita que merecem estar aqui para ter um conteúdo de qualidade e possam enriquecer suas vidas e prosperar de maneira mais rápida, para não depender de assistencialismo lá na frente que a gente não sabe se vai ter, tá ok? Eu espero que tenha feito sentido. Para mim é um prazer muito grande ter você aqui me acompanhando, tô vendo algumas carinhas interagindo que estão sempre aqui comigo, honro demais, é para você que eu sempre faço o meu melhor. Tá? E espero vê-los aqui novamente, espero que vocês convidem mais pessoas para estarmos aqui propagando esse bem para que possamos caminhar juntos, tá bom? Beijo no coração, até segunda!